Ei, menino, a gente pode falar agora à vontade, né? Gente. Deem de uma forma escancarada pra vocês agora. Linkando aí com o título e a proposta do vídeo, que é exatamente sobre o novo terror, as tendências que estão sendo ditadas, as coisas que a gente tem acompanhado aí na mídia, que tem feito bastante sucesso, dividido o público, ame ou odeie, mas que realmente tem ganhado uma relevância internacional. Eu inicio aí falando da Santíssima Trindade do novo terror, que é o Jordan Peele, o Ari Aster e o Robert Eggers. Apesar que tem surgido vários nomes aqui e acolá, não tão fortes, mas tem surgido muita gente com essa mesma pegada. Por isso que eu citei essa coisa de ditar tendência, porque quando uma coisa é boa, ela deve se influenciar, ela não deve ser copiada descaradamente, mas óbvio que gerar uma influência é super positivo. Eu inicio logo falando aí sobre o título, Them, não sei se eu falei no começo do vídeo, mas Them, em tradução livre, seria eles, mas aqui a Amazon Prime utilizou no Brasil outros o título, e já faz uma referência aí, inicialmente, ao filme do Jordan Peele, Us, que é Nós. Us é exatamente sobre uma família negra também, que trata de uma história que eu não vou citar muito aqui, porque como eu vou falar de mais de uma obra, vai ficar mais demorado, mas também fala sobre uma família negra lutando contra cópias deles mesmos, e tem toda uma pegada aí filosófica, tem toda uma pegada de conotação por trás da história, que eu também já linko aqui para dentro. Se vocês forem parar para analisar, cada um dos protagonistas, a Ruby, a Grace, o Henry e a Luke, eles lutam exatamente, ou eles desejam exatamente algo muito particular. Tudo da família está lidando ali com forças sobrenaturais, mas cada um deles tem uma especificação. E esse é um dos links que eu faço, além de que, óbvio, Jordan Peele criou Get Out, criou Us. Jordan Peele ditou já essas tendências, trazendo esses filmes que se popularizou aí justamente por levantar essas causas e conseguir trazer dentro de uma história de terror uma narrativa tão importante que é essa crítica social. Ainda pegando o gancho aqui com essa coisa de lutar contra o que você quer, ou de você ter ali alguém na sua cabeça falando sobre os seus desejos mais ocultos, como aconteceu ali com as meninas, eu vi muito uma questão familiar dentro dessa história que lembrou também Hereditário. Porque se você for parar para pensar, os Emory, os pais na verdade, o Henry e a Luke, eles lidam ali com coisas que eles detestam, com coisas que estão indo contra, com coisas opostas. Já a Grace e a Ruby Lee, elas estão sendo perseguidas ou estão tendo ali manipulações emocionais e físicas de desejos. A Ruby Lee não quer ser negra, queria ser branca para se sentir melhor, para se sentir aceita, para se sentir normal, como ela acredita que deve ser, devido ao racismo que os brancos fizeram desde que ela é pequena. Já a Grace é mais inocente, tem ali na figura da mãe uma professora e alguém que ela quer muito ser. Então as meninas têm mais essa coisa do desejo e os pais têm essa coisa mais do trauma. Além de que tem algumas cenas que lembram muito Hereditário. Tem uma cena lá que a Ruby tá deitada e a Luke tá, se não me engano, com um machado ou com alguma faca, alguma coisa próximo da cama dela, e ela se acorda assustadíssima, e ela pergunta se a mãe dela tá dormindo. Lembra aquela história de você não saber se o outro tá sendo possesso, se o outro tá tendo sonambulismo, esse tipo de coisa, me lembrou muito. Tem outra cena que lembra muito também Hereditário, que é aquela cena que a Luke tá penteando lá o cabelo da Grace, e ela queima ela, e tipo, tem uma cena visual que ela pega fogo, que também lembra muito aquela cena de Hereditário. Esqueci o nome dos personagens agora, onde a Toni Collette, a atriz, tá lá conversando com o esposo dela e o cara pega fogo também. Enfim, tem algumas coisas visuais que realmente dá pra você fazer um link, sim. E ser exagero? Não, porque tem muita referência a todos os outros. Hereditário é de Ari Aster,
E os enquadramentos também tem umas horas lá que a câmera vai virando devagarzinho, que lembra também aquela virada de Midsommar. Tem uma vila estranha naquele episódio sinistro que eu vou já reassistir, o 9, que conta a história de como aquele bairro foi erguido, na verdade, né? E como aquelas maldições foram criadas também. Toda a mitologia do universo é baseada naquele episódio como criação. E você lembra ali alguns aspectos de Midsommar. Então, Jordan Peele já fez esse link aí de Us e de Get Out. Aqui também já fez esse link com Ari Aster dos filmes Hereditário e Midsommar. E o Robert Eggers também não ficou de fora. Esse episódio específico lembrou muito Robert Eggers. Se dissesse que foi ele que fez, eu acreditaria fielmente, porque o episódio 9 da criação, da mitologia de como surgiram as forças sobrenaturais, é completamente construído em preto e branco. O episódio inteiro ele destoa do resto, porque ele é exatamente como se fosse uma memória, uma lembrança, como tudo começou, digamos assim, dentro do bairro de Compton e dentro daquelas forças malignas, como elas se originalizaram. E você vê ali muita semelhança também com as obras de Robert Eggers. Além dessa coisa do preto e branco, que lembra muito o Farol, também tem toda a loucura do Epps, o reverendo, que lembra muito o senhor lá de O Farol, que ele vai construindo essa loucura aos poucos, uma fissura de achar que está completamente certo. E, enfim, dentro das muitas linguagens e dentro das muitas variações que a história do Farol tem, obviamente, não estou reduzindo o filme a somente isso. E outra coisa é A Bruxa, que é o outro filme do Robert Eggers, que também tem muito a cara do episódio 9. Que assim, a junção técnica foi perfeita, a referência que ele fez. Porque, além de ser preto e branco, essa coisa da loucura sendo bem construída, também tem uma época muito mais antiga do que ali, o que a gente já está com os protagonistas, né? A gente passa ali em 1950, como falei, mas ali como tudo começou, não sei se é 1800 alguma coisa, se é no começo dos anos 1900, não lembro se eles citam isso. E tem toda uma construção daquela coisa angustiante do terror rural, sabe? O que é construído em A Bruxa, aquela vila, aquelas pessoas ali que têm rituais específicos, que elas têm uma tradição meio duvidosa. O fanatismo religioso, principalmente, lembra muito também A Bruxa. Então, não consigo comprar a ideia que isso não são referências ao novo terror. São sim, e são muito bem utilizadas, são muito bem feitas. Eu gostei bastante. Fora outras referências que você vai pegar aí. Tem aquela cena lá da Luke dentro do ônibus, que a primeira vez que o reverendo, como forma sobrenatural, aparece, o Epps, ele vem ali muito Fred Krueger. Tal hora eu pensei que era o Fred Krueger que estava ali. Achei incrível a construção daquela cena, me deu muito medo, assim como todas as cenas iniciais de apresentação das forças sobrenaturais para cada um dos personagens. Meu Deus, naquela hora que aquela velha aparece para Grace, que ela tá lá no canto da sala, e tipo, só aquela mulherzona bem autona, assim, nas sombras, e ela vinha andando bem devagar, e eu fui olhando assim por lá, olhando para os lados, tava com medo real, assisti a série completamente toda a noite, em 2 dias, e eu realmente fiquei assustado, porque é uma construção psicológica, é uma construção estética muito bonita, visualmente assustadora de verdade. Também tem outras referências, tem uma referência a Dark também que eu gostei bastante. Essa coisa do Epps me lembrou muito Noah em Dark, aquele homem misterioso, aparentemente um padre, um pastor, um reverendo, com aquele chapeuzinho igual ali, que vem aos poucos passando um ar de mistério. Isso eu comprei muito em Dark, eu fiquei muito assustado, tanto que a primeira temporada é uma das minhas favoritas justamente por isso. E aqui também, em Dan, eu gostei muito dessa construção desse personagem. O episódio 9 pra mim é incrível, incrível demais. Ele seria um filme isolado ali perfeito, curtinho e na medida certa de um terror psicológico e exposto, massa demais. E quando acontece aquela coisa toda do Epps realmente
tá fazendo aquela maldade chegar na sua insanidade fanática e mental, eu diria, aquela moça e aquele outro rapaz, né, que infelizmente tem aquela cena que, meu Deus do céu, fiquei com o coração na mão, em que eles são cegados pela vila. Então, quando ela chama ele de o Diabo Branco, você lembra do Diabo Branco de Dark, com certeza, se você tiver assistido. Fora toda essa construção aí, né, do Noah, da semelhança do Noah com o Reverendo também. Então, forças aí ruins, forças más, toda personificada em um papel aí de religioso, em um papel de alguém que acha que tem uma missão maior. Então toda essa construção dessas referências faz o universo de Dane ser muito rico, porque ele sabe se posicionar, ele sabe construir o próprio universo e sabe referenciar, eu diria que até uma quantidade muito grande. Isso é perigoso para algumas obras, mas aqui não, porque eles realmente sabem referenciar com respeito. Isso para mim é fantástico. Fantástico. Acho que nem concluí a ideia do que eu estava falando do começo da frase, né? Mas é fantástico. Fora que tem outras referências também. O nomezinho do cachorro lá é Sergate, alguma coisa assim, que faz alusão também ao Serengeti, que é uma área aí da África que é conhecida justamente por ter uma quantidade de animais muito grande em épocas de migrações. E ele, mais ou menos, tem essa figura narrativa, né? Ele aparece lá na cena inicial, em que o bebezinho, que eu não falei muito sobre porque ainda estou digerindo tudo que aconteceu com essa criança. O Chester Emery sofre muito e é muito ruim ver tudo que acontece com ele. Tem aquela cena lá que aquela bruxa vem lá pra levar ele, o cachorro corre, né? O Serengeti corre, depois a Luke chama ele, ele não tá mais lá. E ele é o primeiro membro da família que é morto, já anunciando aí que essa coisa da migração não ia dar certo, sabe? Eu acho muito legal quando eles fazem essas pequenas demonstrações que a gente não tem noção, tipo, esqueci agora o nome do recurso, quando você pega uma informação lá da frente da história e você já antecipa ela antes para fazer um sentido maior. Isso é muito bem utilizado. Também tem aquela cena que a Ruby tá treinando ali numa salinha escondida e que ela acredita ser um líder de torcida e tá lá dançando com as meninas que são forças sobrenaturais e de repente elas começam a se quebrar, se torcer. E quem já assistiu Suspiria vai lembrar também, que eu até considero já dentro desse novo terror, porque Suspiria tem uma história macabra, mas também tem algumas segundas histórias, um segundo plano, talvez com algumas críticas, e isso é muito legal de ver. E no geral, o que é que eu posso falar disso tudo? É que eu tô gostando muito, tô em love com tudo que tá acontecendo dentro do mundo do terror, porque é um gênero muito bem presente dentro do cinema, e a gente estava carecendo de obras com que tivessem mais atenção para ele. E eu acho que a gente está conseguindo isso aos poucos, seja Robert Eggers, seja Ari Aster, seja Jordan Peele, seja outras pessoas, outros diretores, outras produções que estão dando atenção a outras críticas, como O Homem Invisível, que fala sobre o machismo, que fala sobre essa coisa do lugar da mulher hoje na sociedade, que por mais que ela tenha conseguido grandes avanços e grandes conquistas, ela ainda viva sobre uma sobrecarga de o que deve fazer, o que deve vestir, o que deve ser, e ainda sob a sombra da figura de um homem. Então tem outras referências aí, como His House também, que eu esqueci de citar, tô lembrando agora. E His House também tem muita referência, até mais do que esses outros filmes que eu citei agora, dentro de Dan, porque tem toda aquela história da migração, também desse sobrenatural, da força que a casa exerce, da força que o racismo faz com os protagonistas. Então, gente, isso tudo tem construído um cenário de novas oportunidades para o cinema se reinventar dentro do gênero do terror, e você vê muito se falar sobre terror psicológico, que nada mais é do que um suspense e um drama bem construído, com muitas vezes um fundo de uma crítica social ou alguma coisa do tipo. Então, esse conjunto tem dado muito certo. Eu aposto muito nisso porque
São histórias que estão cada vez mais bem contadas, cada vez mais bem trabalhadas, com questionamentos que fazem a gente realmente pensar como anda a nossa sociedade e ver isso dentro do terror, que geralmente é utilizado tanto jumpscare, tanta história super batida, tanta cópia da cópia, reboot do reboot, remake do remake. Então você vê um mundo original se recriando dentro de um gênero que você gosta, é muito encantador. Meu muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui, que deram esse crédito aqui. Muito obrigado de verdade. Acompanhe aí o Indicando, mas sigam a página, gente, porque dá muito trabalho. E eu tô fazendo com muito carinho. Quero muito que nosso conteúdo vá pra frente, que a gente tenha oportunidade de conhecer obras novas, oportunidade de conhecer opiniões novas e dividir essa coisa que a gente gosta tanto, que é o cinema, seja em filmes, seja em séries e todos os assuntos da cultura pop. Meu muito obrigado e até a próxima!